Com 21 anos, eu fui trabalhar como professora dentro da FEBEM. Eu tinha que trabalhar com jovens adultos. E foi uma experiência bem difícil, porque eu chegava dentro da sala de aula e o jovem falava: senhora, tua pampa, ler e escrever no mundão, quero tirar minha cadeia de boa, é só para ganhar ponto no relatório. Valeu. Não, às vezes nem valeu. Ou às vezes chegava chutando a cadeira, lógico, não teve visita no final de semana, e você tinha que se virar com isso. Foram muitos anos tentando alfabetizar dessa forma, com as famílias silábicas, até que entrou Paulo Freire e Emília Ferreira na minha vida e mudou o jeito de alfabetizar. Quando mudou o jeito de alfabetizar, não dava mais ficar com papel, giz e lousa. O corpo teve que entrar em ação. A primeira coisa que eu fiz era apresentar aquela família silábica que ficava na... Porque eu falava: gente, vamos lá. Ba, bebi, bobu, ba... Senhora, eu estou cansado de babi, bobu, que cocu. Senhora, eu quero aprender a ler. Uhum. Então, a gente colocou a família silábica, não, o alfabeto, falou assim: olha, você conhece pelo menos 20, tinha só 23 letras. Você conhece pelo menos 23 pessoas, não conhece? Vou te apresentar 23, tá bom? Vamos ver os nomes delas. Daí, todo dia, a gente falava os nomes. Agora, vamos sentir a personalidade delas. Esse aqui que chama B, sabe qual é a personalidade dele? B. Entendeu? Esse aqui que chama C tem duas personalidades. Alguns têm mais personalidades. Né? Então, vamos conhecer. E a primeira coisa que eu fiz para eles decorarem era cantar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Se você quiser, eu repito para você. É até infantil, né? Eles entravam em polvorosa cantando aquilo. Falei: Jesus, o que tem o canto? Por que isso está acontecendo? Aí, outra coisa que eu fiz foi trazer teatro. Eles eram as letras. Então, para formar bala, quem que tinha que juntar lá? E aí foi. Mas a loucura foi quando entrou a dança. O ano era 1992, a Fundação Casa pegou fogo, e entraram educadores que trouxeram danças brasileiras. Foi a minha primeira experiência do Círculo da Dança. Foram 26 anos de fundação, 16 só com danças circulares. Em 2005, iniciei um trabalho na pós-graduação, com danças circulares e do mundo, em 2005. Hoje eu estou atuando em 3 universidades com esse curso e queria compartilhar com vocês um pouquinho disso. Não desse histórico da Fundação, um pouquinho dessa pesquisa, de busca. O meu amor pelo arcaico vem de longe. Eu só fiz psicologia porque arqueologia não tinha no período da manhã e eu tinha que trabalhar. Então a nossa educação começa por aí. Aonde você só pode ir em alguns lugares. Não é todos os lugares. As nossas escolhas para os nossos caminhos tem alguns direcionamentos, dependendo da situação. A arqueologia ainda mora dentro de mim e vamos colocá-la para fora. Amados, primeira pergunta a todos. Você dança? Sim? Ok. Por que você dança? Vai, vamos lá. O que acontece quando você dança? Algumas coisas. Alegria, obrigada. Prazer, vitalidade, amor. Perdão? Liberação. Coragem. Não terminaria aqui. Envolvimento, alguém falou? Obrigada. Por aí vai. Não tem fim? Está além de um papel. O que é um papel? O que são palavras? Caixinhas. Caixinhas que transmitam blocos sonoros, que entram na orelha de vocês e são decodificadas. Na antiguidade, palavras eram muito mais do que isso. Né? A palavra ela é um questionamento. Você só pergunta aquilo que você ama. Você habita dentro de você, segundo a antiguidade, um eros primordial. Ele, desperto em você, faz você em direção de algo e não em direção a outro. Tanto que em grego, perguntar é erótise, provocar com amor. Né? Quando a gente pergunta, a gente provoca com amor. Então, temos muitas possibilidades. Já foi aí, mas eu queria mostrar para vocês a primeira dança circular de que se tem notícia na face da Terra. No universo. Alguém tem dúvida? Temos um centro?
Temos coisas girando ao redor do centro? Muito bem. E aí vem um elemento extremamente interessante para a gente trabalhar. Eu preciso de um centro aqui, por favor. Um Sol. Temos aqui um Sol. Vamos imaginar que esse Sol, segundo a física clássica, tem um centro de gravidade a partir da sua massa muito grande. Eu sou um planetinha, uma Terra, certo? E esse centro de gravidade me atrai para ele. Quem tem mais força? Então eu giro ao redor desse Sol. O primeiro movimento de dança vem a partir muito do que a gente viu ontem com a Paula Falcão, de uma tensão a partir de opostos que vão acontecer nessa possibilidade. Porque nessa Terra, que também tem um movimento, ela está inclinada, nós vamos ter 4 estações. E essa mesma viela, essa mesma rua, tem 4 desenhos dependendo da estação. Ela é uma, mas ela é quádrupla, se não mais. Essas 4 estações têm um ciclo. E esse ciclo eu poderia colocar 2 grandes forças. Em primavera, verão, expansão. Em outono, inverno, concentração. Percebamos agora, isso aqui no que se refere à translação daquele movimento. Estamos vendo no macro. Vamos pegar essa Terra e trazê-la aqui. Não a translação, a rotação. Nós temos, em função da rotação, dia e noite. Se vocês repararem, também temos o quê? Contração e expansão. Luz e sombra. Essa contração e expansão que acontece nesse planeta interfere diretamente dentro de você. Você acordou de manhã bonita e pensou, o que eu tenho que fazer? Subir o nível de cortisol. Não precisa muito. Chegou a noite, apagou a luz, melatonina começa a agir. Os ciclos dentro de você e os ciclos fora é uma unidade. Nós estamos falando de unidade. E isso vai se intercambiando. Será que faz sentido? Expansão e contração? Temos 2 outros órgãos que expandem e contraem. O que a nossa roda faz a todo momento? A nossa roda repete esses movimentos. Não é para menos que a gente se sente organicamente encaixado quando nós fazemos danças circulares. Essa pulsação dá um ritmo que eu poderia dizer que é uma sucessão constante de tensão e relaxamento. Tem um autor que fala sobre isso, o Rudolf Bode. Mas esse ritmo, em sequências maiores, formam ciclos. Eu vou ter que ser rapidinho aqui. São sequências rítmicas que têm qualidades específicas numa determinada faixa de tempo. E como as nossas danças. Tem o ciclo do alahá, que é 16 para a direita, o ciclo do 16 para a esquerda, e por aí vai. Nós vamos tendo diferentes possibilidades cíclicas dessa qualidade rítmica. E às vezes, dependendo das fases, os ritmos mudam. Faz parte. Vocês lembram que eu falei, eu e a Lili aqui, fazendo a dança? Eu adoro estudar, adoro, mas é muito difícil, mas é um caminho de busca. Etimologia das palavras. Porque as palavras estão grávidas de significado. Né? E a gente tem que explorar isso, é maravilhoso. A gente recebe a palavra pronta. O legal é quando a gente vai buscar a palavra nata. Né? Aonde que estava uma essência? Por que aquilo recebeu aquele nome, aquela possibilidade? Claro que dança chamou atenção. No parágrafo número 1, na página 14 do livro do Garaldi, Dançar a Vida. Vocês já viram esse livrinho? Editora Novas Fronteiras, abre lá na página 1. Ele vai falar a respeito de... Aqui temos a palavrinha dança. Em algumas línguas, tudo bem? Tudo bem? Dançar, com certeza, é abrir as portas do nosso imaginário. É possibilitar que vários não-zeus que nos habitam possam vir para fora. É co-criar com potencialidades tuas, algumas delas que ainda dormem em você. Alguém duvida de algumas bailarinas que não puderam vir à tona? Ou aquele casamento que não deu certo de um jeito e acabou vindo a acontecer de outro? Quantos não-zeus, energias presas, estão seguras ou foram sublimadas? Foram dialogar com você de outro jeito? Quantas outras não foram dialogar? Ainda estão aí, pedindo passagem de algum lugar.
o gesto, o movimento, a dança. Como na física quântica, quando um átomo, um elétron salta de um lado e vai para outro, antes de ocupar a determinada camada, que é quando você põe o foco, ele ocupa todas. Todas ao mesmo tempo. E só assume posição na hora que você põe o foco. Quando você dança, é mágico, porque você está exatamente no salto quântico. Há um silêncio interior. Você libera de algumas coisas. E não é para menos que, às vezes, você sai bem ou mal. Quantas vezes as pessoas não vêm para o encontro brasileiro e entram num processo de recolhimento enorme, enquanto outras soltam. Porque são muitos diálogos. São muitas. Eu digo encontro brasileiro porque é muito grande. Mas numa pequena roda a gente já sente isso. Pessoas que estão vendo possibilidades e potencialidades sendo recuperadas. A ressignificação desse estar aqui. Tudo bem? Muito bom. Vocês estão mesmo comigo? Eu queria lembrar alguma coisinha. Você me empresta, amada? Não vai girar. É curioso que para dançar, a gente precisa de algumas informações. Isso eu peguei com um professor amigo de neurologia e neurociências. Ele também dá aula na mesma faculdade, na mesma universidade que eu atuo. Né? No lobo frontal, você recebe a informação. Abre, cruza a frente, abre, cruza atrás, balança, balança. Você entendeu direitinho? O que você tem que fazer? Quem recebeu essa informação, vai procurar aqui na área 4, na região da parte que guarda as experiências motoras. Tá? Experiência motora, entende isso aqui é um volume. Isso aqui ocupa um volume no ambiente. Esse volume se desloca. Como ele se equilibra e como ele desloca, você guarda aqui essas referências. Não é do passo propriamente, mas como esse volume brinca. Por exemplo, andar de bicicleta. Tem um código, não tem? Pede ajuda do cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio. Quando montou o código, o pacotão, a área 4 guarda. Então, ela vai procurar, na área 4, o que pode ser semelhante a abre, cruza à frente, abre, cruza atrás, balança, balança. E vai buscar essas referências. Como se não bastasse a área 4, e esse aqui dialogando, lembra do segundo cérebro reptiliano? Límbico, né, afeto, e depois vem os dois aqui. Aqui no límbico, temos uma grande carga emocional. Então vão vir muitas provocações que vão ter que dialogar com esse e com esse, entre tantos outros, só estamos falando de 3 principais. Muito obrigada, querida. Quando o teu aluno está começando a dançar, paciência, porque tem todo o volume sendo recolocado. Tem todo o imaginário sendo, com toda certeza, erotizado. Se a gente for no sentido do Eros primordial. Porque o Eros primordial resgata os nossos não-zeus. Aqueles lá no meio, que estão dormindo. E ao fazer a dança, quando ele constrói, em algum momento, novas conexões fizeram. Não é que ele descobriu, quem sou. Mas a partir dessas novas conexões, novos mundos se abriram. Porque, vem cá, bonita, vem cá, bonita. Sinapse. Eu caminho, para caminhar. Neurônio, dendritos. Para caminhar precisa disso. Agora é abre, cruza à frente, abre, cruza atrás. Abre, cruza à frente, abre, cruza atrás. Criou a rede neuronal. Passou para a área 4. Abre, cruza à frente, abre, cruza atrás, balança, balança. Mas um novo mundo neuronal foi pedido para isso. Houve uma luta lá dentro, emoções, posso, não posso, mental, o que está acontecendo? E aí sim a gente se apropria dessa possibilidade. E isso é importante a gente ter essa referência. Eu queria só lembrar para vocês que essa força do dançar, desde o início das eras, com essas novas possibilidades, vem com esse cérebro que ressignifica, com esses não-zeus que não pode acontecer. Essa dança sempre vem, nos ajudou muito a transcender as amarras dos não-zeus ou dos zeus que deixaram de existir. Porque existem os não-zeus que existiram, e pior ainda, ou talvez melhor, os zeus que passaram por nível do não-zeus. Se a gente for usar a mitologia, aqueles que foram para o Tártaro.
Vocês querem ver que loucura? Por isso que eu fico louca. Aqui já estamos num terceiro momento da humanidade. Isso daqui, em Creta, são 3 figuras, é uma figura religiosa, 3 mulheres dançando com uma ao centro tocando lira. Como a gente sabe que todo esse princípio tinha uma relação com a deusa, essa unidade era a trina. Essa unidade que emite o som da vida, ela tem diferentes facetas e formas de se apresentar no meio. A gente vai encontrar isso de muitas formas. Mas vocês estão comigo? Tá, ok. Então eu não vou muito longe, porque já está na hora quase de terminar, mas eu preciso fazer uma pequena evolução para a gente poder encerrar isso e assistir um pouco o que é Bernard de Vozin. Porque eu fico louca com Bernard de Vozin, quando lendo Bernard de Vozin, eu já li muitas vezes o livro vermelho, e cada vez é uma nova vez. Porque tem referências incríveis. Lembram que ele estudou teologia? Ele passou por isso. Ele bebeu dessa fonte. Ele fala de termos gregos que têm referência com isso. Eu estou falando dos gregos porque é um caminho. A gente poderia falar dos indígenas, tá? E não vai ter diferença. Não vai ter diferença. Mas vamos aqui comigo. Vocês não conseguem enxergar isso aqui? Pega a caneta preta. Obrigada, querida. Vamos para a sociedade grega. Inspira. Segura. Solta. Se você tivesse fazer um barulhinho para segurar, qual barulhinho você fazia? Inspira. Segurou. Esse que você fez, ele pode soltar. Do sânscrito arcaico é m. M. Segura. Esse m que você segurou, m, tá? É kalati. Você inspirou algo. Você inspirou o ar, pneuma, o divino, o espírito. Então você tem dentro de você um Deus em movimento, entusiasmo. Porque você inspirou esse divino e você calou. Desse m que não existe mais, os índios ainda têm esse O francês também tem m, mas muitas línguas perderam. Desse m, a gente vai ter mitos, mistérios, mística. É aquilo que vem guardar um segredo muito importante e que te habita. Esse musas, música, aquelas que revelam o segredo através da música. Inspira. Bota para fora. Chegou aquele Rá. Tan, Rá. Esse Rá, agora eu vou fazer em vermelho. Tá aqui, bonita? Vocês enxergam em vermelho? Se aqui foi um momento de interiorização do divino, esse Deus que está em você em movimento, aqui é uma exteriorização do divino. Solta. Esse Rá é expansão, expiração. Esse Rá, em sânscrito arcaico, é alegria. Rá. Pega esse Rá. Eu vou virar aqui, tá? Para a gente poder enxergar melhor. Em grego, virou, olha ele aqui, ó. Rara. Quando você inspira o divino que te habita, você coloca para fora uma graça. Esse divino entrou dentro dela. Solta, amada. Esse som que ela soltou, só ela tem. O divino está saindo para fora de um jeito que só ela pode trazer. Solta, amada. Esse Rá que ela soltou é o mesmo divino, mas ele está saindo para fora com qualidades únicas que só ela pode trazer. Isso é a graça com a qual você foi abençoado. Esse Rara virou Haris. Carisma. Uma pessoa carismática é aquela que está em plena expressão daquilo que foi abençoado, da sua graça. Esse Haris, que esse mesmo ar, esse mesmo Rá, essa mesma alegria, porque você só pode estar alegre se você põe para fora isso. Virou Haraktir, caráter, a expressão
reta da graça que te habita. Isso é o caráter. Estamos falando de grego arcaico. Não agora, já mudou. A expressão reta da graça que te habita. Tzadikatamar. Reto como a tamareira. A gente fala que é sábio louco, né? Reto como a tamareira. O homem justo florescerá. O homem justo crescerá reto como a tamareira e florescerá como o cedro do Líbano. É isso que canta Tzadikatamar. Ele segue o caráter das graças que te habita. E seguindo esse caráter para expressar suas graças, ele floresce. São conceitos arcaicos. Esse harakti desse caráter, da expressão da graça, se você desvia da expressão da sua graça, você está cometendo matia, pecado, que significa em grego errar o alvo. Toda vez que você não coloca a sua graça na retidão que ela tem que ser expressada, você está cometendo um pecado. Você está prostituindo a sua graça, vendendo o melhor que te habita. Eu só preciso chegar aqui com vocês. Existiam formas de se lembrar disso e entrar em contato com essa forma. Uma delas era o roro, canto. Quando você silencia as vozes e entra em contato com as graças. A mesma coisa, muda o acento. Horós, dança. Da onde vem a palavra coreografia, a dança coletiva. São momentos em que você entra em contato com esse melhor que te habita. E você entra num estado de alegria, que na verdade é a origem da palavra. Quantas tradições ainda não guardam isso? Hora Maria Vancrei, Hora não sei o que lá, Pravo Roro. Nós estamos falando de algo muito arcaico, quando a gente fala sobre isso. Que vem de novo fazer parte do nosso meio. Isso vai passar por um processo forte de erosão, a partir do momento que nessa sociedade, já estou terminando, Sônia Lima, eu tinha espaço para dançar. Eu tinha espaço para cantar. Dançar, cantar e ouvir historinha, ouvir mito, é parte da minha formação, para eu descobrir qual é a graça que me habita. E depois, no meu rito de passagem, eu vou mostrar para essa sociedade, quando eu deixo de ser um ser dependente para ser um ser autônomo, qual é a graça que me habita e aqui é o que veio. Aqui veio a quê? De onde vim, para onde vou e quem sou. E para que sirvo nessa sociedade? Aí eu vou falar a respeito disso nos meus ritos de passagem. Nesse momento aqui, para poder viver, dançar, cantar, ouvir historinhas e formar meu ser, eu preciso viver um período de ócio. Um ócio que é criador, porque ele silencia para poder viver isso. Vem para a sociedade indígena, ele é vagabundo, né? Fica dançando. Não cabe, né? A partir do momento, não vai dar para eu passar, eu queria, mas não vai dar, a gente vai ter uma transição, que eu queria mostrar para vocês, mas não tem problema, vocês já sabem disso. De uma sociedade mítico-erótica que trabalhava o ser, nós vamos mudando, vocês vão acreditar agora, não vai dar para mostrar como, tá? Nós vamos mudando para uma sociedade lógico-mercantilista. O mítico vai perdendo a força, e essa força de Eros vai sendo vendida por um mercado. Começa com as grandes invasões e a morte das sociedades matrifocais. Tá bom? Dessa celebração da vida. E nós vamos transitar para mercado. Começa também com o nascimento da moeda. Porque alface eu não posso acumular. Então eu tenho que trocar. Moeda eu posso. E isso vai gerando poder. E vai tendo desenvolvimento e a perda do valor mítico. Essas sociedades migram de sociedades mítico-eróticas para a formação do ser, para sociedades lógico-mercantilistas, onde a ênfase está no... Se a ênfase está no ter, o ócio que eu vivia não tem mais tempo para isso. Dançar não é para ter tempo. Então, existem aqueles que, para ter Fizemos um corte com elementos estruturais que, como nós vimos lá no começo, por isso que eu precisava começar de lá, ajudavam do imaginário, um mundo de possibilidades, chegar à manifestação desse melhor, desse mundo que tinha. Agora sobrou para o médico, psiquiatra, psicólogo, pastor, são os P's. E pai de santo.
Porque os deuses negados de ontem são as neuroses de hoje. Os deuses que deixamos de olhar são as neuroses que carregamos hoje. São as tites, dermatites, renites, inflamatites. Eles vêm se manifestar. Aí tem a casquinha de civilidade e fala, Eros, só pode isso. E aí você tenta encaixar, Freud veio e explica maravilhosamente bem isso. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que encerrar mesmo. Bernard Voisin, ele não traz só dancinhas. Ele conhecia muito bem esse processo. Eu poderia citar onde está no livro vermelho a hora que ele fala disso. Eu não falei ainda, mas tem outro troço que chama Revolução Industrial. Esse massacra. E aquilo que era natural do que sobrou dessas sociedades são mortificadas e transformadas em folclore. Aí ficamos com a casca bem preservada, mas perdemos a essência dessa possibilidade. O nosso movimento, essa inteireza que a gente sente, tem um caminho de resgate. A Débora lançou um livro, daria só para a Débora falar a respeito disso. Lá tem um capítulo, o último, ela tem vários colaboradores. Num dos capítulos eu vou estar desenvolvendo um pouquinho mais essa questão da etimologia das palavras, para a gente, para poder estabelecer algumas relações. E coloco esse parágrafo do Voisin. Teria muito mais para a gente falar, e mostrar como que vai indo essas rodas, a erosão desse sagrado. Mas nós chegamos a um ponto de mutação. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, há 14 anos, já é uma prova disso. E a gente sente que tem um retorno de alguma coisa. Algo está sendo mexido. Muito obrigada pela atenção. Nós somos, gente. É aqui, ó. Salve o nosso dançar. Salvem as possibilidades de colocar essa alegria para fora. Coloquemos as nossas loucuras. Saiamos das cascas e deixamos que o nosso Eros possa de novo falar. Que todos tenham vida e vida. Só queria lembrar uma coisa. Olha o que vocês falaram. Dança me traz alegria, está na raiz da palavra. Movimento, conexão, é a própria, trazer o raras que me habita. Prazer, sem o Eros não teria dança, lembra? Vitalidade, a própria celebração da vida. Amor, é Eros, nós vimos isso. Liberação, os muitos eus que precisam nascer dentro de nós. Encontro, nem se fala, encontrar o outro, as danças, fazer com que a comunidade aconteça, encontrar a mim mesma. E a ação no coração, coragem. Vocês já sabiam, não precisava estar aqui falando.